Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo no Intencionais Podcast. A gente está aqui hoje para falar, a gente está na jornada dos temperamentos, os temperamentos à base da Bíblia, né? A semana passada aqui nós falamos no último vídeo sobre os 4 temperamentos de Jesus, que a gente pôde ver em Jesus: um colérico, um sanguíneo, um melancólico e um fleumático. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. E ele veio para nos mostrar que não existe um temperamento bom ou ruim. Existem temperamentos que precisam ser lapidados pelo Espírito Santo. E você, quer lapidar seu temperamento pelo Espírito Santo? É a melhor forma de a gente atingir a maturidade. É a melhor forma do autoconhecimento, é a gente colocar a nossa Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo a nosso favor. A palavra de Deus diz que o Espírito é o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então ele também é o único que pode nos trazer maturidade. É ele que vai lapidar o nosso temperamento da melhor maneira possível. E aí sim a gente vai conseguir manter os nossos relacionamentos de acordo com a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de quem? Dos coléricos, os coléricos mandões das nossas vidas. Mas esses coléricos são bonzinhos também. Dá pra gente aprender, quando a gente é lapidado pelo Espírito, a gente consegue passar por todos os temperamentos. O que é o temperamento colérico? Ele é quente e seco. Se a gente pudesse determinar as estações do ano, por exemplo, o colérico é um verão mais seco, né? Quente, onde você sente, onde ele chega, ele é presente. Qual que é a primeira marca de um colérico? É a presença, né? Quando a gente vê uma fogueira, principalmente agora nessa época de festas juninas, que a gente vê a fogueira, não tem como não ver. Ela é presente, ela é forte, ela é exuberante. E a gente também sabe que se a gente não souber tocar a fogueira, ela vai nos queimar. Ela pode sim nos aquecer, ela pode sim nos iluminar, mas ela também pode queimar. Então, se você é um colérico, você precisa ter essa realidade a seu respeito. Isso você precisa conhecer, que você é quente e seco. E dependendo como você vai atuar na vida das outras pessoas, você pode aquecer e trazer luz, como você pode queimar e colocar para longe, marcar, deixar uma cicatriz naquela pessoa. Então, tudo depende como você vai agir nesse tempo. Então, o colérico precisa tomar cuidado da maneira que ele age com as pessoas, né? O colérico, ele é muito idealista. Quando a gente falou ontem sobre Jesus, sobre ele ser colérico, você vê que a ação dele é muito rápida e muito quente, muito abrupta e muito marcante. Ele é um idealista nato, ele é um líder nato, ele tende a cativar as pessoas, onde ele chega ele traz impacto. Ele tem essa liderança nas mãos, ele consegue trazer as pessoas e liderar esse grupo. Ele tem assim uma visão muito boa. Todo mundo queria ser um pouco colérico. Eu acho que o colérico é o temperamento que as pessoas que principalmente nas empresas, querem galgar um cargo de liderança, um cargo de chefia, de diretoria, esse perfil colérico, ele é muito desejado, porque você é nato isso, é natural do colérico. Se você pegar os líderes das empresas, você vai ver muitos coléricos nessas posições, porque é nato. Eu até comentei no último vídeo que os nossos temperamentos nos levam, nos indicam para as nossas profissões ou para os nossos ministérios. Na sua profissão ou no seu ministério, você como um colérico, você tem atuado dessa forma ou não? Ou você tem deixado isso escapar entre os seus dedos? Porque o colérico tem um defeito muito difícil, que precisa ser muito lapidado. Ele é muito perfeccionista. E aí o perfeccionista sofre muito. Entende? Então, é um defeito do colérico que, da mesma maneira que ele é um líder nato, que ele é prático, o colérico é muito prático, ele é rápido. Quando você vai trazer um problema para ele, ele sempre quer ter uma solução.
Só que ele também é muito perfeccionista. E o perfeccionismo faz a gente ficar meio paralisado. Então, se você é um colérico, que você tem estado nessa fase do perfeccionismo muito intenso, isso vai atrapalhar tanto o seu ministério quanto o seu profissional. E é como que o colérico lida com isso, com esse perfeccionismo? Porque a gente pode errar, gente, tá tudo bem. Faz parte do aprendizado. Não tem como a gente aprender e acertar. É igual uma criança quando tá andando, começando a andar, ela vai cair muito. Porque ela precisa, né, se equilibrar, ela precisa ser audaciosa e tentar um passo a mais. O colérico é muito isso. Você não é perfeito e tá tudo bem. Então, o colérico ele precisa deixar um pouco de lado o perfeccionismo e trazer um pouquinho, assim, bastante, muito, a humildade. Porque o colérico falta humildade. Ele precisa aprender a ouvir. Porque muitas vezes, como ele quer sempre ter a solução do problema, o que ele faz? Ele ouve ele. E o que as pessoas vão trazendo, muitas vezes ele não ouve. Então, nesse método de se lapidar, uma coisa que o colérico precisa aprender é ouvir. Eu vou ouvir o que fulano tem para dizer, eu vou ouvir os menores. Lembra que Jesus fala assim, que aquele que quiser ter o reino dos céus, ele precisa ser como uma criança? A criança, normalmente, quando você traz ela para perto, ela te ouve, ela te olha dentro do teu olho. Quando ela não sabe sobre aquele assunto, sobre o que você quer mostrar, sobre um presente novo, alguma coisa assim, ela te olha e ela fica parada. E ela aceita. Você vai falar de Jesus para uma criança, é muito mais fácil. É muito mais fácil, porque ela aceita, ela recebe aquilo sem muitas indagações, sem muitos questionamentos. Então o colérico ele precisa trabalhar esse lado. A impressão que eu tenho, gente, é que o colérico já nasceu com 30 anos. Não existe colérico de criança, porque eles sabem tudo. Meu amigo colérico do meu coração, você não nasceu com 30 anos, você nasceu criança, então volta a ser criança. A gente precisa ser criança de vez em quando. E o colérico é muito isso, né? O rei das atenções, aquele que quer ter toda as respostas. Você não tem todas as respostas, só quem tem todas as respostas é Deus. E muitas vezes Deus não fala com a gente, muitas vezes Deus não permite que nós ouçamos a sua voz, porque a gente precisa aprender a humildade. Então, o que eu acho que o colérico precisa, assim, muito, é olhar para os relacionamentos. Aqueles que são menores que você, se a gente colocar em 3 patamares, né? Vamos colocar tipo familiar, que são os relacionamentos mais importantes. Olhe para os filhos e tenta aprender com eles, sabe? Trate eles de ouvir, como a palavra de Deus diz, né? Seja como uma criança, seja como eles. Dentro de um relacionamento, marido e mulher, um relacionamento afetivo, seja de igual para igual, sabe? Não tente ser maior, não tente ter todas as respostas. Ouça, receba, aprenda, porque o colérico tem assim um perfil incrível para soluções. Se ele aprender a ouvir, ele fica assim. Lembra que você tem 2 orelhas e uma boca, 2 ouvidos. Então aprende a ouvir a sua esposa, o seu marido. Eles te amam. Principalmente as pessoas que te amam e realmente te querem bem. Olhe para eles de igual para igual, nunca com superioridade. Isso vai mudar muito o relacionamento de vocês, muito. E seu relacionamento com Deus, seja humilde. Aprenda, sabe, com que as coisas que o Senhor tem. Ouça o Espírito Santo. Ouça, aprenda a ouvir, ouça, porque isso vai mudar drasticamente sua vida. Porque o Senhor vai te conduzir da melhor maneira possível. E esses 3 relacionamentos, estando em equilíbrio com Deus, com a esposa, com a pessoa mais perto e com seus filhos, dentro da tua casa, vai ser realmente aquele lugar que você quer voltar. E isso é muito importante, porque a nossa casa é aquele lugar onde a gente reabastece as nossas energias, né? O nosso secreto com Deus não é uma vez por semana lá na igreja. Tem que ser em casa todos os dias. Imagina, você aprende com Deus 7 dias
e mostra 2, 3 vezes. Então você vê como isso vai agregar, como você vai ganhar, como a sua casa vai ganhar, como a sua família vai ganhar, o seu trabalho, a sua igreja, os seus liderados. E tudo que você colocar a mão vai dar certo. E se você é casada com um colérico, ou convive muito com um colérico, é líder de um colérico, não fique, sabe, com muito mimimi. Ele não gosta. Gente, ele é prático, ele é rápido, ele é eficiente, sabe? Ele vai lidar super bem. Ele lida muito bem com as coisas práticas. Ele não gosta de ouvir não, mas alguém gosta de ouvir não, minha gente? Não, ninguém gosta. E os nãos de Deus é uma coisa que a gente demora para aprender. Então você precisa aprender a lidar com ele. Quando a gente aprende a lapidar os nossos temperamentos, não é pra gente servir, pro outro nos servir. É para nós servirmos ao outro. A palavra de Deus, a Bíblia, gente, ela sempre vai falar sobre nós, nunca sobre o outro. Por exemplo, eu sou uma sanguínea casada com um colérico. Imagina, os dois são quentes. Só que ele é um quente seco, eu sou quente úmida. Eu sou quente, passou. Ele não, ele guarda. Então eu preciso aprender a lidar da maneira que ele é. Para que o nosso relacionamento seja bom e prático. Ele é muito constante, o colérico. E o sanguíneo é inconstante. Então eu preciso aprender com essa constância dele. Então a gente precisa aprender o temperamento do outro para servir ao outro. Vamos deixar os nossos relacionamentos mais fáceis de lidar. Se você é um melancólico, entenda que o colérico ele é rápido. Então ele vai exigir isso de você. Se você é um fleumático que é mais lento para lidar, entenda que quando ele te cobrar, é porque é o jeito dele. Não é que ele tá te enchendo o saco. Não é que ele tá querendo te atordoar. É porque é o temperamento dele. Então, existem algumas coisas que vocês vão ser cobrados, ou nós vamos ser cobrados por um colérico, e que a gente precisa entender que não é pessoal, não é contra nós, ele não tá fazendo aquilo para nos agredir, é o temperamento dele. Então, nós precisamos entender isso. E quando a gente entende isso, quando a gente entende o temperamento do outro, os relacionamentos ficam muito mais fáceis. Muito mais fáceis, porque a gente trabalha pelo que o outro é, e ele também vai ter que trabalhar sobre o que nós somos, né? A palavra de Deus vai ser sempre sobre nós. Então tudo que a gente aprender, a gente coloca em prática para nós. É um livro de relacionamento eterno, minha gente. Jesus veio para falar de relacionamento. Jesus fez outra coisa a não ser relacionamento? Só a morte e a morte de cruz. Para quê? Para que nós tivéssemos oportunidade. Então ele fez isso por relacionamento. Porque ele queria ver cada um de nós com ele na eternidade. E os coléricos precisam aprender a ter humildade. Então eu acho que esse texto, Mateus 5:5, é um texto bem legal para se trabalhar. Estuda um pouquinho sobre humildade. O que é ser humilde? Ser humilde não é ser capacho de ninguém, sabe? Não é ser... É que assim, hoje no mundo, quando a gente fala assim, a pessoa é humilde, ela acha que ela tem que ser pobre, miserável, andar de roupinha rasgada. Não tem nada a ver. Ser humilde é aprender a ouvir. Ser humilde é se colocar como alguém que precisa aprender. É alguém que é inferior. E nós, no reino de Deus, sempre seremos inferiores, gente, independente do nosso temperamento. Porque a gente vive debaixo de uma hierarquia, né? Uma hierarquia de reino. Se existe um reino, existe um rei. E qualquer um que está abaixo desse rei está numa situação menor de humildade. E tá tudo bem. É para isso que nós estamos aqui. E nós vamos continuar. Então não é desmérito falar de ser humilde. Não é ser pobre, miserável. Não é nada disso. É ser uma pessoa que aceita as suas limitações, as suas fraquezas e que vê o Senhor Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador. Não como alguém, o deusinho da lâmpada que faz todas as minhas vontades. Porque uma coisa que a gente precisa aprender é que Jesus não é o gênio da lâmpada. Ele não veio aqui para fazer as nossas vontades, né? Nós estamos aqui para falar do reino de Deus. Nós somos escolhidos e com a morte de Jesus nós fomos presenteados e foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus.
Mas Jesus, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, ele vai continuar acima de nós. Então, nesse texto, fala que a gente precisa aprender a ser humilde. Então, colérico, vamos aprender, vamos lapidar, vamos ficar um brilhante, porque você já foi feito à imagem e semelhança de Deus, você já foi feito de uma maneira extraordinária, então agora é lapidar. Tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui seus comentários, pergunta, eu vou ajudando, eu vou respondendo e a gente vai aprender juntos com essa jornada. Se você gostou desse vídeo, gente, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Nós teremos vídeos aqui todas as terças-feiras e às sextas-feiras, às 14 horas. Então, vai ter vídeo toda semana, a gente vai aprender muito, a gente vai se desenvolver, porque nós somos esses que avançamos. E a gente precisa se conhecer, porque quando eu conheço a mim mesma, eu posso ajudar o outro. Tá bom, gente? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau!